Olá, galerinha de cowboy, tudo bem com vocês? Está começando mais uma quarta cena aqui no canal, então se você é novo ou nova, já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, compartilha para seus amigos e suas amigas, deixa um like no começo do vídeo para me ajudar na divulgação também. Me sigam nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, principalmente no TecoTeco e no Instagram, que são as únicas redes sociais que eu tenho, na verdade. No TecoTeco eu sempre posto vídeos lá, antes do Instagram, então me sigam lá, porque vocês veem as coisas antes do que no Instagram. E é isso. E como eu falei pra vocês no último vídeo, o cenário ia mudar novamente, ele está um pouco desfalcado. Au! Ele está um pouco desfalcado, eu vou mudar essas coisas que estão aqui, porque, tipo, tem culpa das estrelas aqui. O que que faz? Não tem sentido, mas enfim. Vou botar alguns livros relacionados aos temas que eu conto aqui no canal, quando eu tiver dinheiro pra comprar, inclusive. Mas tem um aqui, inclusive, vou indicar pra vocês esse livro, porque ele é maravilhoso, tá? A Punição para Inocentes. Esse livro é muito bom, essa autora é muito boa. É uma ficção, mas é muito bom o livro. Eu li em uma semana este livro, porque, tipo, a história é muito boa. Sinceramente, a história é muito boa. Se vocês gostarem que eu dê indicação de livros aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários que eu posso trazer indicações de livros aqui no canal também, ou melhor, lá no Instagram. Então me deixem aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de conteúdo lá no Instagram, tá bom? Aquela que lê vários livros por semana, mas tudo bem, isso aqui faz um ano que eu li. Finge que a gente é culta, a gente lê vários livros por mês e afins. Voltando. Tá bem desfalcado, então o que vai mudar em si é as coisas que tem aqui no cenário, as coisas, porque, tipo, né, tem um bagulho de incenso que não tem nada a ver também. Mas, enfim, eu vou mudando só a decoração, mas acho que agora vai ser, tipo, meio que fixo aqui. Ai, assim eu espero. Mas é isso, chega de blá blá e vamos para o caso de hoje. Os McStay eram uma família tranquila. O pai era um empresário de sucesso, a mãe criava 2 filhos e os filhos com sorrisos angelicais. Joseph Sr., de 40 anos, era dono de uma empresa de sucesso, instalando fontes internas e outras fontes de água. Samber, de 43 anos, trabalhava como corretora imobiliária em tempo integral. A família mudou-se para uma nova casa semanas antes de seu desaparecimento repentino. Uma nova camada de tinta ainda estava secando nas paredes da casa de 5 cômodos no condado de São Diego, ao norte. Eles escolheram a cidade de Fallbrook, a menos de 1 hora de carro da fronteira mexicana. A área era tranquila e pacífica, conhecida pelo clima ameno e pelos bairros seguros. O desaparecimento de Joseph e Summer deixou os detetives bem confusos porque eles não tinham nenhum inimigo, assim que eles soubessem, né, que pudesse fazer mal para a família, então foi bem confuso isso, eles não sabiam de ninguém a princípio. E também eles logo descartaram a hipótese que eles estavam envolvidos com drogas ou alguma outra atividade criminosa. Então, em 9 de fevereiro de 2010, quando fazia já 5 dias que os colegas de trabalho e a família não tinham mais notícias e nenhum tipo de contato com a família, um colega de trabalho de Joseph foi mandado até a casa para ver o que tinha acontecido, se tinha alguém lá, alguma coisa assim. E quando ele chegou lá, ele encontrou os cachorros, eles tinham 2 cachorros, então esses 2 cachorros foram encontrados do lado de fora da casa e as tigelas dos cachorros estavam com comida. Então isso levou a acreditar que a família tinha saído da cidade, mas que logo voltava e tinha deixado alguém cuidando dos cachorros. Em 13 de fevereiro, quando já fazia 9 dias que não se ouvia falar nada sobre a família, o irmão de Joseph foi até a casa e ele não encontrou nada suspeito, nem sinal de arrombamento, nada, exceto uma janela que estava parcialmente aberta, onde ele usou a janela para entrar na casa, e na casa ele encontrou uma cena relativamente normal. A família havia se mudado para a casa 3 meses antes e estavam desfazendo as malas e fazendo reforma. O irmão de Joseph
não encontrou nenhum sinal da família, então ele deixou um bilhete para a pessoa que alimentava os cachorros e pediu para que ligasse para ele, pois ele estava preocupado com sua família. Mais tarde naquela noite, ele recebeu um telefonema do controle de animais, que planejava levar os cães porque eles haviam ficado do lado de fora sem comer por mais de uma semana. No fim das contas, alguém do controle de animais parou e alimentou os cães. Então Summer e Joseph não haviam providenciado alguém para alimentá-los. Em 15 de fevereiro, 11 dias após a última notícia da família, a polícia revistou a casa da família McStay, o que parecia normal para o irmão de Joseph, mas alarmante para os investigadores, por conta da falta de móveis e do estado da casa em meio a reformas. Era difícil determinar se houve uma luta ou não. No entanto, faltava alimentos crus, o que parecia indicar que a família saiu com pressa ou tinha intenção de voltar logo em seguida. Não havia sinais de jogo sujo ou de qualquer entrada forçada. Não havia nenhuma evidência para determinar para onde a família foi ou por que eles foram levados. E o mistério só foi aumentando devido a inúmeras pistas que foram chegando, mas essas pistas levavam a direções diferentes, opostas, e tinha muitas direções para a polícia seguir. E os registros dos computadores que a polícia investigou sustentava a teoria de que a família tinha cruzado a fronteira do México sem explicação nenhuma. Quando eles revistaram a casa, no histórico dos computadores, havia uma busca onde dizia quais documentos as crianças precisam para ir para o México. Então, os detetives começaram a revisar horas e horas de imagens granuladas e pretas e brancas da fronteira do México com os Estados Unidos para ver se eles encontravam alguma descrição que batesse com a família de 4 pessoas e de 2 crianças. No início da semana, antes do desaparecimento da família, Summer fez planos para visitar sua irmã, que recém teve um bebê. Além disso, um amigo da família estava ajudando na pintura da casa e saiu com a intenção de voltar no sábado, 6 de fevereiro, para terminar o trabalho. A família não parecia ter planos para partir naquele dia. No dia 4 de fevereiro de 2010, o último dia em que se ouviu falar alguma coisa sobre a família McStay, Joseph foi ao trabalho, teve reuniões, um dia normal, como qualquer outro. Os registros de telefone dele também indicam que após as reuniões ele dirigiu até em casa e ele fez ligações nesse dia à noite adentro. Os investigadores interromperam a investigação quando a câmera de segurança de um vizinho pegou o carro dos McStays saindo de casa na noite do dia 4 de fevereiro. O carro nunca mais voltou para casa. Os investigadores também descobriram que o carro havia sido rebocado em 8 de fevereiro por uma violação de estacionamento perto da fronteira em um lote de shopping center. As câmeras também mostraram claramente o policial da família saindo por volta das 8 horas da noite. Um pouco depois das 8h30, alguém usou o telefone de Joseph McStay para discar para um parceiro de negócios, Charlie Merritt. Mas a ligação não foi recebida e caiu no correio de voz. Merritt mais tarde relatou que ouviu seu telefone tocar, mas estava assistindo a um filme, então deixou cair na caixa postal. Os investigadores imediatamente apreenderam o carro e o revistaram em busca de evidências, mas o veículo não forneceu nenhuma pista útil. Cheio de presentes, nada em comum parecia ter acontecido no carro. Os assentos de carro das crianças estavam em uma posição e os assentos dianteiros foram ajustados para os tamanhos relativos de Summer e Joseph. Não havia sinal de crime, mas o fato de terem deixado o carro e os brinquedos 4 dias depois de saírem de casa, tão perto da fronteira mexicana, era bizarro. Além disso, os investigadores descobriram que nenhum dos carros da família viajava para o México há anos. Então, eles acreditavam que a família não havia dirigido para o México durante o desaparecimento. Por 4 dias, do dia 4 ao dia 8, o carro ficou lá parado estes 4 dias. E provavelmente foi por conta disso que eles receberam a multa.
A família e os amigos dos McStays acreditavam que eles não tinham ido, não tinham cruzado a fronteira para o México, porque a própria Summer já tinha falado que o México era inseguro e ela nunca iria por conta própria para lá. Um vídeo de vigilância na fronteira mudou o curso das investigações. Os investigadores encontraram 4 pessoas que se assemelhavam aos McStays, atravessando a fronteira por volta das 7 horas no dia 8 de fevereiro, menos de 2 horas após estacionarem o carro no estacionamento próximo. O vídeo mostra um adulto do sexo masculino e uma criança andando na frente de uma adulta com outra criança. O tamanho das pessoas pareciam condizer com a família McStay. Quando os familiares foram chamados para ajudar a identificar as pessoas do vídeo, eles tiveram relações mistas. Eles acreditavam que as crianças e a Summer eram as pessoas no vídeo. Mas a mãe de Joseph acreditava que se o homem do vídeo fosse Joseph, seu cabelo seria muito mais espesso. A família parecia idêntica aos McStays, se vestiam de forma igual aos McStays, as crianças tinham chapéus dos quais eles foram fotografados, mas a família acreditava que o homem que estava junto não era Joseph. Os investigadores acreditavam que a família estava caminhando voluntariamente pela fronteira, sem sinal de que eles estavam em perigo. Os investigadores então procuraram os registros dos passaportes da família e descobriram que o Joseph tinha um passaporte válido, mas que não foi usado nem antes e nem depois do desaparecimento. O passaporte de Summer tinha inspirado, mas eles não encontraram nenhum registro de que ela tinha pedido um novo. As crianças não tinham passaportes. E na casa, quando eles foram investigar, eles encontraram uma certidão de nascimento, o que isso seria impossível de eles viajarem para o México com documentos insuficientes. Eles também descobriram que ao longo da vida, Summer mudou várias vezes de nome, mas mudar o nome não é uma prova que seja muito uau. Assim, não tem nada demais, mas isso levantou várias teorias de que Summer era responsável pelo desaparecimento da família. Nenhuma dessas teorias foi confirmada de que possivelmente a Summer estava usando um outro nome e não há registros de outros passaportes com os outros nomes que ela já teve. Tudo isso deixou os investigadores e a família completamente confusos. A polícia então começou a se concentrar nos suspeitos, olhando os sócios do Joseph McStay mais de perto, porque ele tinha uma empresa lucrativa onde ele vendia fontes decoradas para lutadores de classe média na Califórnia. A Earth Inspiration Product vendeu fontes feitas sob encomenda, mas não as concluiu. Joseph McStay teve vários empreiteiros que concluíram e instalaram as fontes, incluindo soldadores e metalúrgicos. Com o passar dos dias, os amigos e familiares de Joseph e Summer começaram a chegar ao sul da Califórnia. As pistas começaram a se transformar uma a uma em becos sem saídas. O caso não tinha suspeitos, motivos e nenhuma pessoa de interesse que se destacasse. As evidências conhecidas começaram a apontar na direção de jogos sujos. Em abril de 2013, o Departamento do Xerife de San Diego entregou o caso ao FBI, que estava mais equipado para investigar o caso. Em 11 de novembro de 2013, restos mortais de 2 adultos e 2 crianças foram encontrados no deserto da Califórnia e 2 dias depois foram identificados como sendo da família McStay. E com a descoberta dos corpos, mudou completamente o caso e reatou as investigações. Os suspeitos que já tinham sido entrevistados anos atrás foram contatados novamente e lembram daquele carinha que o Joseph ligou na noite do dia 4 de fevereiro, Charles Merritt, então subiu para o topo da lista como o principal suspeito. Os detetives encontraram um e-mail de Joseph para Charles ameaçando demitir o homem se ele não entregasse $42 mil, que era de um trabalho importante que ele estragou. Merritt ignorou o e-mail e continuou usando o site da empresa McStay, manipulando ClickBucks
para assinar cheques fraudulentos. O DNA do Meredith foi encontrado no volante do carro, mas eu não sei por que naquela época essa informação não foi útil ou se eles só encontraram depois o DNA dele lá, eu não me entendi muito bem, mas enfim. Ou se eles só simplesmente ignoraram, porque como era sócio, podia estar utilizando o carro, o Joseph podia ter emprestado. Não entendi, mas enfim, eles não encontraram o DNA lá. As evidências que concluíram mais de 200 entrevistas e 4.500 mandatos de buscas condenaram Charles Meredith, mas também foram inteiramente circunstanciais. Ele estava roubando o seu empregador, mas por que mataria toda a família? Em 2001, Meredith foi preso e condenado por roubar mais de 32 milhões de dólares em equipamento de perfuração e solda de um empregador. Na época em que se tornou o suspeito número 1 dos assassinatos de McStay, Charlie estava com quase 50 anos. Ele passou a vida inteira trabalhando em empregos de colarinho azul e se envolvendo em pequenos e não tão pequenos problemas com a lei. Entre 1977 e 2001, ele acumulou 9 condenações, todas as quais incluíam tempo de prisão e a maioria das quais eram crimes. Sua sentença mais longa foi de 2 anos de prisão por roubar em 1978, que ocorreu em uma propriedade a apenas alguns quilômetros de distância dos túmulos de McStay. Em 5 de novembro de 2014, ele foi preso, mas no fim das contas o júri juntou as peças do quebra-cabeça para condená-lo por assassinato em primeiro grau. O motivo? Ganância, simplesmente. O julgamento de Meredith foi adiado várias vezes devido à tentativa de Meredith de se representar e demitir seus advogados repetidamente. Ele passou por 5 entre novembro de 2013 e fevereiro de 2016. Em 2018, o julgamento foi adiado novamente para que seu atual advogado de defesa pudesse fazer mais investigações. Meredith permaneceu preso sem fiança. O julgamento de Meredith finalmente começou em 7 de janeiro de 2019 e em 10 de junho de 2019 é considerado culpado pelo assassinato da família McStay. E em 21 de janeiro de 2020, Meredith, com 62 anos, é condenado à vida na prisão por assassinar Joseph McStay, de 40 anos, e ele recebeu a pena de morte por matar Samber, Jenny e Joseph Jr. Agora, Meredith está no corredor da morte de São Quentin. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tem outro desaparecimento de uma família também que é bem conhecido, se vocês quiserem eu posso trazer aqui pro canal. Eu não lembro exatamente o nome da família, mas também tem algumas coisas bem misteriosas. Se eu não me engano, eles ainda não têm uma solução do caso, se eu não me engano. Não sei se eles encontraram os corpos também, eu acho que sim. Não lembro exatamente, mas eu sei que tem um desaparecimento de uma outra família também que é bem famoso. Então, se vocês tiverem alguma outra sugestão de casos criminais, lendas urbanas e afins, quiserem me deixar aqui nos comentários, podem deixar, eu vou anotar e vou trazer o mais rápido possível aqui pro canal. Então é isso, se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo. Tchau!